Um assunto sempre recorrente aqui no programa é a questão da aposentadoria, né? Porque nós estamos num país que cada vez mais já foi país de jovens, país novo e tal, né? E nós tínhamos a maioria de jovens entre 18 e 24 anos, já não temos mais essa maioria e a população começa a envelhecer. E quando começa a envelhecer, claro que aí a questão previdenciária entra em foco e se torna uma preocupação da sociedade. Por isso está aqui comigo hoje o Dr. Marcelo Pereira da Costa. Dr. Marcelo, obrigado pela presença uma vez mais, e tem um assunto importante aí que é a aposentadoria por invalidez e a possibilidade do aposentado por invalidez permanente, por exemplo, ter a revisão da sua aposentadoria. É possível isso? Olá, Silvio, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui sempre, trazendo informações, e quanto a esse tema, é sim possível a revisão. O que nós temos... Primeiramente, gostaria de conceituar o que é a incapacidade. É uma incapacidade para o trabalho. Às vezes a pessoa pode ter uma doença séria, mas não estar incapacitada para o trabalho. Vai depender de qual é a doença e de qual é o trabalho. Essa incapacidade para o trabalho pode ser temporária ou definitiva. Tanto que houve a mudança de nomenclatura. Antes era auxílio-doença, passou a ser benefício por incapacidade temporária, e a aposentadoria por invalidez, que passou a ser benefício por incapacidade definitiva. E o temporária não tem um limite no tempo. O temporário pode ser muito tempo ou pouco tempo. O que importa é saber se há possibilidade de reversão daquela incapacidade, de recuperação da capacidade para o exercício do trabalho. Às vezes a pessoa depende de fazer, por exemplo, uma cirurgia que pode demorar, que pode demandar um tratamento prévio, uma fila de espera, infelizmente existe também, e isso se prorrogar por anos. Mas a pessoa ainda está num benefício temporário, porque há uma expectativa de recuperação. A aposentadoria por invalidez ou a incapacidade definitiva, quando detectada, pode ser no início ou já depois de um longo período de tratamento. Com a reforma da Previdência, nós tivemos uma alteração no cálculo da aposentadoria por invalidez, do benefício por incapacidade definitiva. Mas nós não tivemos uma alteração no cálculo do auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Então se criou uma situação que causou muita estranheza nas pessoas, porque a pessoa, por exemplo, vinha recebendo um benefício por incapacidade temporária, um auxílio-doença. Vamos supor aqui, para fins de exemplo, de R$2.000. Após a reforma da Previdência, se constatada que a incapacidade passou a ser definitiva, aquele benefício que a pessoa recebia de R$2.000 diminuiu em torno de 30%. Passou para R$1.400. E aquela pessoa que inicialmente constatou que estava aposentada, recebeu uma cartinha do INSS dizendo agora você está aposentada, no início sentiu alegria, porque é um benefício mais definitivo, mais seguro, a pessoa consegue se organizar melhor nos seus planejamentos de vida. Aquilo que no início parecia ser algo bom, no primeiro contra-cheque seguinte, vem um impacto. Primeiro pensamento é, deve ter algum erro aqui. E justamente na hora que ele mais precisa até ganhar mais, né? Porque vai deixar de ter uma renda... Vai deixar de ter uma renda. Outra renda. E provavelmente vai ter alguma demanda com algum tratamento médico. Com certeza. E aquela situação por si só, de ter uma doença incapacitante, a gente falando aqui é uma coisa, a pessoa que vivencia um problema que incapacita para o trabalho, e aquela jargão muito verdadeiro de que o trabalho dignifica a alma, é algo muito real, e a pessoa que é atingida nessa capacidade para o trabalho realmente é atingida na sua dignidade e precisa buscar formas de lidar com essa situação. E como tu coloca muito bem, é um momento que a pessoa precisa mais. Então surgiu essa situação. E até surgiu uma situação, eu não diria engraçada, mas inusitada, de que aquelas pessoas que por muito tempo recebiam auxílio-doença e o INSS não concedia aposentadoria, mesmo sabendo às vezes que a pessoa não teria recuperação, mantinha o auxílio-doença que pagava um pouquinho menos, a aposentadoria era de 100% da média e o auxílio-doença era 91% da média. Então o INSS não concedia, ficava naquele 91%. De repente, o INSS começou a conceder um monte de aposentadorias, de benefícios por incapacidade definitiva, que baixava a renda dos benefícios. Foi o milagre das concessões das aposentadorias. E isso causou muito impacto. E é um assunto sério.
E eu gostaria de trazer hoje não só o problema, mas também as soluções. Né? Nosso trabalho como advogados é apresentar soluções. Quer dizer, existe solução para isso? Existem soluções para isso. A primeira delas, eu vou trazer duas, que são as principais. A primeira delas, que eu gostaria de colocar aqui para nós hoje, é quando a pessoa consegue comprovar que aquela incapacidade para o trabalho começou antes de 13 de novembro de 2019, que é a data da emenda constitucional. Então, comprovado que a pessoa vinha já com aquele problema, que não houve alterações significativas em suas condições de saúde após 13 de novembro de 2019, ela consegue ter o direito reconhecido ela já tinha o problema incapacitante, ela deveria estar aposentada antes, então deve-se aplicar aquela legislação que estava vigente quando ela passou a ser incapacitada para o trabalho de forma definitiva. Como é que ela comprova isso? Aí é muito Essa é a bem questão. colocado, muito bem colocado. A primeira prova que a gente busca são o histórico dos laudos médicos periciais do INSS, porque ali vem peritos médicos que fizeram análise naquela pessoa por meses, às vezes anos, e foram registrando nos laudos periciais as situações. Quando você pega e aqui tem aquele histórico de laudos periciais e vem um laudo pericial que aposentou ela depois da reforma da Previdência Social, e a gente compara aquele laudo com os laudos anteriores à reforma, a gente consegue verificar que não houveram alterações significativas. Aí a gente consegue fazer a prova de que aquela situação já era incapacidade definitiva antes da reforma. E aí aplica-se a legislação. Essa é uma forma mais simples. É uma forma é quase uma matemática, consegue comprovar, aplica a legislação anterior. A segunda maneira que a própria reforma da Previdência trouxe para nós é quando a pessoa tem aquela incapacidade advinda do exercício profissional. Seja um acidente de trabalho, seja uma doença ocupacional. A pessoa trabalhava muito com digitação ou movimentos repetitivos, desenvolveu uma LER, uma incapacidade definitiva, é decorrente do trabalho. Para a incapacidade decorrente do trabalho, não se aplicam os redutores da reforma da Previdência. Se aplica a totalidade, 100% da média das contribuições que aquela pessoa teve antes. Se não for comprovado que foi em decorrência do trabalho, ou seja, uma incapacidade por doença não laboral, esta média, que quem teve a reconhecida o acidente de trabalho vai receber 100%, quem não tiver reconhecido o acidente de trabalho ou a doença ocupacional, ao invés de 100%, vai ser 60%. Por isso que aquela pessoa que ganhava 2.000 passa a receber 1.400. Então, qual é o caminho que a própria reforma nos traz? É buscar comprovar que a pessoa desenvolveu aquele problema incapacitante em decorrência do exercício profissional. Conseguindo fazer esta prova, a própria reforma da Previdência já diz que deve ser o 100%. Muitas vezes o INSS vai lá, concede uma aposentadoria por invalidez, um benefício por incapacidade definitiva, mas não reconhece que foi vinculado ao trabalho. Qual é o trabalho do advogado neste caso? O trabalho do advogado neste caso vai ser entrar no judiciário e dizer, veja, esta pessoa desenvolveu esse problema de saúde em decorrência do exercício profissional. E o juiz vai dar a sentença dizendo, reconheço que foi decorrência do exercício profissional e que a pessoa, ao invés de receber 60% da média, deve receber 100% da média. Bom, tivemos a segunda forma. A princípio seriam essas duas formas de termos essa revisão. Agora o judiciário tem reconhecido uma terceira maneira. O judiciário tem reconhecido, e aqui da Turma Regional de Uniformização do Rio Grande do Sul, que reconhece e que já formou jurisprudência sobre isso, ela reconhece que não deve existir diferenças entre as pessoas que desenvolveram uma incapacidade decorrente do trabalho ou não. Por exemplo, alguém que teve uma LER, que é uma lesão por esforço repetitivo em decorrência do trabalho, vai receber os 100%. Porém, alguém que teve um problema grave, e infelizmente muitas pessoas teve um problema de câncer, não é decorrente do trabalho, essa pessoa
ela tem os mesmos direitos de dignidade, de manutenção da saúde, Claro. de vida, do que a que desenvolveu em decorrência do trabalho. Então, o Judiciário tem reconhecido que, pelo princípio da isonomia, que é tratar as pessoas de maneira igual, em situações iguais, deve fazer com que essa pessoa que teve a incapacidade pelo câncer também receba 100%. E com isso ela diz, a Turma Regional de Uniformização diz que é inconstitucional, apenas nesse ponto, em relação a isso, a emenda constitucional. Apenas no artigo 26 da emenda constitucional não deve ser aplicado por tratar as pessoas de maneira desigual. Tem também princípios envolvidos, além da igualdade, princípios da irredutibilidade, da segurança previdenciária. Por exemplo, alguém que estava recebendo um benefício por auxílio-doença, quando tem convertido em aposentadoria, não pode ter baixado essa renda, no mínimo, para permanecer igual, senão um pouquinho mais, por ser algo definitivo. Então, esses princípios estão fazendo com que o Judiciário reconheça, mesmo em situações que a incapacidade veio após a reforma da Previdência, mesmo em situações que a incapacidade não decorre do exercício profissional, que essas pessoas também têm que ter o benefício em 100% da média contributiva. E aí é a terceira hipótese que o advogado pode defender o seu cliente nessa revisão, nessa fase difícil, nesse momento difícil da vida profissional das pessoas. Perfeito. E aí o escritório de vocês lá está muito apto, né, a fazer isso e tem feito, né, ao longo de mais de 20 anos, né? Mais de 20 atuação, anos, né? desde 2002. E cada vez mais a questão da Previdência Social hoje, ela implica assim, no interesse das famílias, das pessoas diretamente interessadas, mas sobretudo, como eu falei no começo, né, da entrevista, que nós estamos envelhecendo e a população de idosa a partir de 65 anos está crescendo cada vez mais no país e até tem gente que se aposenta menos por razões, né, que são específicas e até plausíveis e contempladas na reforma da Previdência. Obrigado, doutor Marcelo. Eu que agradeço, Silvio. Um abraço para ti, para o pessoal de casa, pessoal da produção. E é uma satisfação sempre estar aqui, sempre voltarei quando chamado. Obrigado. Com certeza. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.